Olá, irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor. Nós já estamos aqui iniciando, né, já com 2 minutinhos praticamente de atraso, o nosso momento de adoração ao Senhor nessa noite. E gostaríamos muito de estar compartilhando com você, tá? Vivenciando com você esse momento de adoração a esse Deus que é vivo, é digno de todo louvor, toda glória. E eu quero estar primeiramente orando, depois lendo o Salmo, e você já pode ir abrindo aí sua Bíblia, Salmo 124. E logo depois desse Salmo 124, nós estaremos louvando ao Senhor com 2 cânticos e adorando a Deus na sua beleza, da sua santidade, tentando à distância, né, mesmo assim nos manter conectados pela fé em Cristo Jesus, e louvando a Deus pela ferramenta que temos, né? Porque sabendo usar, a gente continua se mantendo vivo, se mantendo esperançoso, se mantendo diante de Deus e adorando ao Senhor, mesmo à distância. Então, que Deus assim receba de nós o louvor que é devido ao seu nome. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te exaltar, te louvar, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de rendermos adoração ao seu nome. Sabemos, ó Deus, que as circunstâncias têm nos feito, ó Pai, agir dessa forma, estarmos à distância, estarmos, ó Pai, desprovidos do calor um do outro, desprovidos, ó Pai, dessa proximidade física que nós tanto prezamos por ela. Estamos, ó Pai, distantes fisicamente, mas sabemos que o Senhor tem completado, ó Pai, essa nossa união, ó Deus, através dos mecanismos, ó Pai, que o Senhor mesmo tem dado capacidade ao ser humano para utilizar. Nós queremos, ó Pai, adorar o Senhor nessa noite. Ó Deus, pedimos que o Senhor receba nos altos céus aquilo que nós levaremos a Ti, ó Pai, enquanto louvor e adoração. E que o Senhor também venha até nós, ó Deus, por meio da Sua palavra, ó Senhor, nos orientando, nos dando direção e continuando, ó Pai, a nos edificar, ó Pai, porque a Tua palavra para nós é isso, ó Pai, é vida, é luz, é direção, é sustento, é alimento, ó Pai. Nós queremos viver, ó Pai, por ela, ó Deus, e queremos, ó Pai, estar dispostos a, inclusive, ó Pai, se necessário for, morrer também por essa palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite e que estejamos, ó Pai, de fato, ó Pai, com nossas vidas, nossas mentes, ó Pai, nossas volições voltadas para Ti. Que assim, ó Pai, o Senhor receba nos altos céus em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ler Salmo 124. O Salmo 124 é um dos salmos de peregrinação, né? Aqueles salmos que eram lidos no momento em que se subia para adorar ao Senhor em Jerusalém. E o Salmo 124 fala assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos quando eles se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as tormentas nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. É bom poder saber que contamos com um Deus que é sempre presente. O Salmo 46 fala que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. E Deus tem sido esse socorro para nós. Então, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, independente das situações que temos vivido, e aqui parece que o salmista faz menção a vários momentos do passado, onde o próprio povo esteve muito perto de ser tragado, ser engolido, e parece que aqui também faz uma menção à travessia pelo Mar Vermelho. Então, faz nos lembrar os feitos do Senhor em nossas vidas. Quantas coisas tem o Senhor feito por nós? Lembrando que o salmista fala também no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado, não importa se o cenário ainda é de dúvida, não importa se o cenário ainda é impreciso, se politicamente também não temos respostas, se não podemos confiar
nos políticos, não importa. Nós mantemos a nossa confiança no Senhor, Deus dos exércitos, Criador dos céus e da terra. Por isso, então, nós, nessa noite, estaremos adorando ao Senhor. Lembre-se, o versículo 1 fala: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, nós teremos sido engolidos vivos. O finalzinho fala: o nosso socorro está no nome do Senhor. O que é o nome do Senhor representa para você? O que o nome do Senhor representa para mim? Para nós representa a salvação, representa o alívio, representa o momento de estarmos sendo retirados daquilo que nos tragaria, que nos levaria ao fim. Então, o Senhor é esse nosso auxílio, nosso socorro na hora de nossas angústias. Vamos adorar o Senhor? Queremos adorar o Senhor com 2 cânticos. O primeiro cântico diz que é o teu povo aqui presente. É interessante que estamos distantes, né? Mas estamos presentes também. Né? Presentes nessa adoração ao Senhor, embora cada um em seu cantinho, no seu lar, mas nós estamos aqui para adorar esse Deus. É o teu povo aqui presente. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, o teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. No início, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor, pois és digno, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor, entre todas as coisas, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém. Deus continua sendo o verdadeiro Senhor, um Deus que Salmo 117 diz que é benigno, é fiel, é um Deus cuja fidelidade deve ser proclamada entre os povos. Interessante esse Salmo 117, em 2 versículos mostra a imensidão desse Deus. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. É bom adorarmos ao Senhor, é bom exaltarmos o seu nome. O próximo louvor que nós vamos cantar é um cântico conhecido como Deus Supremo És. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em tua formosura, és incomparável
Glórias a Deus. Não existe um Deus tão grande quanto o nosso Deus. Por isso nós exaltamos e adoramos, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu queria estar mais uma vez orando, e dessa vez orando, suplicando pela situação do nosso país, a situação da nossa nação. Hoje foi um dia também que se conclamou um jejum e uma oração nacional, e nós queremos aqui mais uma vez lembrar da nossa nação. Lembrar que há um Deus que rege todas as coisas e nada tem escapado do seu controle, nada escapa daquilo que é o seu governo, que seu governo é soberano. E o reino de Deus abrange tudo aquilo que nós podemos ver de coisas criadas, mas também abrange o mundo espiritual. Nós queremos orar para que Deus nos dê conforto nesses tempos de dificuldade, nos dê alento quando as coisas parecem caminhar para um desespero, caminhar para uma falta de expectativa, de perspectiva. Então a nossa oração é para que Deus cuide de nós. E também orar para que Deus também esteja dando aos nossos governantes a sabedoria, discernimento para lidar com essa situação, porque sabemos que há os que se aproveitam da crise também para, nesse instante, fazer com que o espanto, o terror, fazer com que as coisas ainda piorem a partir de um pânico, né? Então orar para que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, colocamos dessa vez, ó Pai, a nossa nação em Tuas mãos. Queremos suplicar, ó Deus, para que, ó Deus, os nossos governantes, quer seja na esfera da União, quer seja nos estados, nos municípios, ó Pai, ó Deus, possam estar sendo direcionados pelo Senhor, ó Pai, naquilo que tem decretado, naquilo que vão tomar de atitude, ó Pai, dos próximos dias pela frente, ó Senhor. Ó Deus, e entregamos em Tuas mãos, ó Pai, todas as autoridades, ó Pai, as autoridades de saúde, ó Pai, os que estão lidando, ó Pai, com essa crise, ó Senhor, nos hospitais, os que estão na linha de frente, ó Pai, cuidando das pessoas que lá chegam. Oramos para que o sistema, Senhor, também dê conta, ó Pai. Oramos para que haja, Senhor, também, ó Deus, condições e acesso, Pai, aos hospitais, não só por esses casos, mas pelos casos que já são corriqueiros, a rotina, ó Pai, da saúde que já não anda muito bem, ó Pai, em nossa nação. E o estado do Rio de Janeiro tem sido uma representação lastimável, ó Pai, desse retrato do Brasil também, Senhor. Nós oramos para que o Senhor cuide da nossa nação. Cuide, ó Pai, do seu povo. Cuide daqueles que têm, ó Pai, em tempos de crise e dificuldade, não têm deixado de proclamar o seu amor. Tenha, ó Deus, vivido, ó Pai, para testemunhar de Ti. Cuide daqueles que não têm podido, ó Pai, deixar seus trabalhos. Ó Deus, como são os casos dos médicos e muitos trabalhos da ordem essencial, ó Pai. Os professores, ó Deus, que têm labutado também, ó Pai, durante esses dias, ó Pai, com trabalhos intensos, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai. Todos os que têm, Senhor, estado nesse momento preocupado, ó Pai. Ó Deus, com o que virá amanhã. Ó Deus, e não podemos, ó Pai, estar aqui também fingindo não estar acontecendo nada, porque nós bem sabemos, ó Pai, que no mundo nós teremos aflições, a Sua palavra nos promete isso. Mas, ó Senhor, nós também sabemos que o Senhor venceu o mundo, ó Pai. E nossa oração é para que o Senhor nos dê força para vencer, para que a nossa fé, ó Pai, não esmoreça, para que nós não venhamos, ó Deus, a abandonar, ó Senhor, a Ti, deixar, ó Senhor, abandonar a fé no meio de uma caminhada dessas. Ó Deus, oramos para que haja paz na nossa nação, para que haja, ó Senhor, um caminhar pacífico, ó Deus, em todas as direções, e para que, sobretudo, essa crise, essa pandemia cesse, ó Deus, não só no nosso país, mas pelo mundo, os países que estão afetados também, e para que haja, Senhor, a cura, para que haja, Senhor, restabelecimento da ordem, ó Pai, restabelecimento da normalidade da vida, que o Senhor possa assim estar cuidando, ó Pai, de cada um de nós. Oramos, ó Pai, para que a nossa nação, ó Deus, conheça o Senhor. Oramos para que o Senhor alcance, ó Deus, outras vidas, por meio do Evangelho que temos pregado, ó Pai, por meio, Senhor, dos testemunhos, ó Pai, ó Deus, que o Seu povo tem dado, ó Pai, e que a igreja do Senhor, ó Pai, aproveite esse momento, ó Pai, para dar um testemunho verdadeiro, para, Senhor, divulgar um Evangelho verdadeiro, ó Pai, para que o povo de Deus se una, ó Pai, ó Deus, em prol, ó Pai, de levar, ó Pai, a palavra que procede do Evangelho do Senhor, ó Pai, a todas as pessoas, ó Pai, que necessitam. Ó Deus, nessa nossa oração, nossa súplica,
Oramos também por aqueles, ó Deus, que fazem parte, ó Deus, de nossas membresias, de nossas igrejas, ó Pai. No caso específico da Igreja Batista Herança da Graça, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada irmão e a cada irmã, Senhor. Ó Deus, que está no seu lar, está no seu distanciamento, ó Pai, também, seu isolamento, que o Senhor possa estar guardando, dando saúde, ó Pai, dando paz, dando, ó Pai, forças para perseverar. Aos que necessitam trabalhar, que o Senhor possa guardá-los também, Senhor. Ó Deus, essa é a nossa oração, nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Agora fale, ó Deus, aos nossos corações por meio da sua palavra. Que possamos, ó Deus, ser alimentados por ela. Essa para a glória do seu nome. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero meditar com vocês lá na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é onde nós estamos finalizando hoje essa carta. Estamos já desde agosto do ano passado trabalhando nessa carta, então me parece que 8 meses, né, por aí, né? É mais ou menos isso. 7 para 8 meses, talvez, né? Desde agosto. Então nós estamos finalizando 7 meses, né? Finalizando essa carta hoje. Então, já temos meditado em toda a extensão da carta, desde os primeiros capítulos, e temos sido muito motivados por Deus, por sua palavra, a olhar para o exemplo daquela igreja, né, e também olhar para o momento que eles viviam como sendo também para nós uma linha de edificação de nossa fé. Então hoje nós vamos ler os últimos versículos, então capítulo 5, versículos 25 até 28, onde aqui nós temos a finalização dessa carta, a despedida do apóstolo, e nessa despedida ele também, na sua saudação final, ele também deseja a bênção, mas ele tem aqui alguns pedidos, né, que ele deixa aqui diante daquela igreja e que cabem também para nós nesta noite e nessa oportunidade. Então leamos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 25, 26 e 27. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida por todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Olha só como é que o apóstolo termina, né? Quando nós olhamos para a vida de Paulo, e bem sabemos quem foi ele, de onde ele procede, o chamado dele à fé em Cristo, nós sabemos que Paulo agora é uma pessoa que tem se destacado nesse seu ministério, né, através de suas viagens missionárias, através de seu trabalho, plantando igrejas e cuidando de pessoas. E vemos agora Paulo em sua despedida nessa carta, e quase que corriqueiramente ele faz isso em suas cartas. Ele normalmente, suas despedidas são muito parecidas, assim como também as introduções de suas cartas são muito parecidas. E uma coisa que nós vemos aqui é que o mesmo Paulo, que não arroga para si uma posição de proeminência, não se acha o cara, vamos dizer assim, não se acha o apóstolo, como muitos têm se achado hoje, mas ele se vê como alguém que foi chamado da parte de Deus para ser apóstolo. Ele agora, na sua humildade, na sua simplicidade, ele agora pede que os irmãos orem por ele. Irmãos, orai por nós. Ele não somente inclui a si, mas inclui também aqueles que estão com ele. Provavelmente quem estava aqui com ele, se a gente bem lembra lá do primeiro versículo, no capítulo 1, era era Silvano e Timóteo, ou Silas, né, e Timóteo. Pessoas que estavam com ele, né, no momento em que ele escreve essa carta. Agora, ele quando fecha a carta, ele pede oração. Muito diferentemente de alguns líderes de hoje que acham que pedir oração seria só para um membro comum, né? Seria só talvez para os mais fracos, porque o líder não pode se rebaixar a esse ponto. Alguns acham que o líder não pode ficar doente, o líder não pode parecer ou demonstrar nenhum sinal de fraqueza. Paulo aqui, apesar de não estar demonstrando esse sinal de fraqueza, está pedindo oração. Ele não diz exatamente os motivos pelos quais ele pede oração, mas pedir oração entre os crentes é uma coisa comum, até porque a oração é o que faz com que a gente viva essa comunidade de fé, e mesmo que muitas vezes nem conheçamos os demais irmãos a quem nós estamos nos dirigindo, né? Mas é comum se pedir oração no círculo cristão. Oração sempre fez parte da igreja primitiva. Oração também sempre fez parte também
da religião judaica antiga, antes do cristianismo. No judaísmo também se orava, né? Mas agora aqui Paulo pede oração, né? E como um líder, como um apóstolo de Cristo, um enviado do Senhor, ele se sujeita a isso. Então Paulo revela aqui uma humildade, revela aqui a sua simplicidade ao pedir oração por ele, pedir que alguém interceda por ele e interceda em favor também dos que estão com ele. Da mesma forma eu também faço isso. Da mesma forma eu também peço a você que ore por mim. Peço a você que não se esqueça de me incluir nas suas orações. E todos nós somos carentes dessas orações. O apóstolo então ele começa fazendo o seu primeiro pedido: orai por nós. Se a oração é por algum aspecto pessoal ou se é por alguma intervenção na própria obra, nós não sabemos. Mas alguns chegam a crer que essa oração é um pedido para que o trabalho da pregação do Evangelho não cesse, ou para que as missões não cessem, para que a missão de evangelizar aos gentios, que é o que Paulo está fazendo juntamente com esses irmãos, não cesse. E se é por isso, a gente tem uma frase muito conhecida nos dias de hoje, que diz que missão se faz com os pés dos que vão, mas também se faz com os joelhos dos que oram, dos que ficam em oração, e com as mãos dos que podem contribuir. Alguns acrescentam ainda aí que não com o debate filosófico sobre missão, mas percebam que essa fala, ela diz que a missão é feita também com os joelhos. Quando você não pode ir, mas você se propõe a orar, quando você não pode avançar e ir na linha de frente da missão, mas você está orando por aqueles que estão, você também está engajado nessa missão. Evangelizar os povos, levar a palavra a outros, passa por esse caminho também. Então talvez possa ser que Paulo esteja fazendo menção a esse pedido de oração por uma causa específica ou pelo trabalho missionário que ele mesmo estava empreendendo. Então ele pede: orem por nós. Orem para que talvez a obra prossiga, ore para que talvez nós possamos implantar mais uma outra igreja, ou ore para que nós venhamos a, mesmo diante das nossas dificuldades, continuar pregando. Assim nós também devemos pedir oração e devemos orar uns pelos outros. O orar uns pelos outros faz parte do cristianismo, faz parte daquilo que o próprio Jesus fez. Quando você olha para a Bíblia, João capítulo 17, Evangelho de João, você vê Jesus orando também. Talvez você fale assim: mas Jesus não precisava orar, ele era Deus, mas ele estava em oração. E ele estava orando pelos seus discípulos daquele momento e orando também por nós. Lá ele cita também aqueles que ainda viriam. Fala também a respeito de nós como discípulos. Então a oração faz parte do círculo cristão, faz parte do vínculo cristão. É necessário orarmos sempre. E principalmente, orarmos uns pelos outros. Então o primeiro pedido que o apóstolo faz é: orai por nós, ou orem por nós. O segundo pedido que ele faz aqui é para que esses irmãos se saúdem com beijo santo. Talvez você faça: mas puxa, nos tempos de coronavírus a gente não pode estar nem se abraçando, nem apertando as mãos, nem orando, nem tocando uns nos outros, né? Alguns dão aqueles toques do cotovelo somente, falam à distância. Sim, mas não é disso que nós estamos falando. O ósculo santo, que as versões trazem, o beijo santo, é algo que era comum na cultura dos tempos antigos, na igreja primitiva também. Dentro do judaísmo isso era comum, mas dentro da igreja primitiva isso também era comum. Não sei se exatamente nessa igreja de Tessalonicense ou somente nessa igreja tinha, mas na igreja primitiva era comum se ter esse tipo de saudação. Era um beijo no rosto, né? Isso não era somente entre homens beijando mulheres, não, mas eram homens beijando homens também, mulheres beijando mulheres. A gente ainda vê isso em alguns círculos, em algumas sociedades orientais, que isso acontecendo. Mas aqui ele fala o seguinte: saudai todos os irmãos com esse ósculo santo, ou com um beijo santo. Então ele está apelando, o apóstolo Paulo está apelando para que os tessalonicenses hajam, ou seja, em suas atitudes como pessoas responsáveis diante do Senhor, executem esse pedido dele também. Porque o beijo que ele está dizendo aqui é um beijo santo, não é um beijo de escárnio, de traição, não é um beijo que está relacionado ao amor eros, não é em relação à sexualidade, mas é um beijo santo, é um cumprimento. Hoje nós temos na sociedade ocidental o hábito de apertar as mãos, damos a paz do Senhor uns aos outros, damos a graça e a paz uns aos outros, não temos esse hábito de beijar a todos,
Mas ainda assim, era algo que naquela época, naquele contexto, era vivenciado. Então o beijo era uma forma de aceitação, de uma saudação afetuosa em várias áreas da vida antiga, dos tempos antigos. Então ele está recomendando a esses irmãos que não cessem de viver aquilo que era comum entre os crentes, que era inclusive viver isso. Não é que fosse comum em toda a sociedade, entre os mundanos, mas era comum entre os crentes. Era uma forma de eles estarem se cumprimentando, né? Vivendo isso que a gente chama de afeto, a comunhão, esse relacionamento próximo. E então ele pede para que os irmãos preservem isso, que isso era bom. Ele pede isso também nas suas cartas aos Coríntios, no final da carta aos Coríntios também ele pede isso: saudáveis com o ósculo santo, cumprimentem-se uns aos outros com o ósculo santo. Está na primeira carta, no capítulo 16, versículo 20 ele fala, e na segunda carta, no capítulo 13, versículo 12 também ele fala. Então, isso era algo comum. Mas se você também tem dúvida, tem um texto muito conhecido que Jesus vai à casa de Simão, e é um texto onde a mulher chega lá e derrama aos pés de Jesus um perfume caríssimo, e depois que a mulher se derrama aos pés de Cristo, derrama esse perfume, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 45, essa mulher passa agora a beijar, não o rosto de Jesus, mas beijar os pés do Senhor. E ela beija, ela seca o rosto, os pés de Cristo com os seus cabelos. Eu quero ler o texto para você. E lá o próprio Jesus chama a atenção do dono da casa. O anfitrião, que era Simão, é chamado a atenção. Por quê? Porque ele faltou com aquele cumprimento que era comum entre as pessoas da época, entre aqueles que se diziam seguidores da religião judaica. Olha o que Jesus fala, capítulo 7 de Lucas, do Evangelho de Lucas, versículo 44 e 45. Versículo 44 fala assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, que era um costume da época, um hábito da época. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Versículo 45. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Então era algo que era cultural. O próprio Jesus também vivenciava isso também. E ele aqui está trazendo a Simão um lembrete: olha, eu entrei na sua casa, você não me saudou com esse ósculo santo. Você não me saudou com esse beijo que é comum entre nós, que deveria ser comum entre nós. Então é disso que Paulo está falando também. Paulo está falando: saudar todos os irmãos com um beijo santo. É claro, né, ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, ainda dentro do primeiro século, por volta do ano 49, 50, 51, mas ele está aqui relembrando aquilo que é comum entre os crentes. Aquilo que é comum entre os crentes deve permanecer, deve ser mantido, né? Se hoje nós temos o hábito, né, de desejar a graça e a paz a um ou outro, a paz do Senhor, mantenhamos isso. Isso é saudável, isso não faz mal nenhum. Alguns falam que não é a paz do Senhor, tem que ser graça e paz. Não importa, o que importa é o que seu coração realmente deseja transmitir ao outro. Mantenhamos esse costume, tá? Se você olhar para a história da igreja, você vai ver situações que talvez você fique hoje assustado, né? Mas era comum em algum determinado momento também a saudação vir com o gesto da cruz. E hoje a gente não usa o gesto da cruz, né? Porque a gente acha que isso hoje ficou somente lá para os nossos irmãos romanistas. Mas isso também foi em algum momento necessário para que os cristãos pudessem se identificar, né, diante de perseguição, momento de luta, momento de pressão do próprio Império Romano. Então, versículo 26, a segunda petição do apóstolo aqui é para que esses irmãos estejam saudando uns aos outros com aquilo que é o cumprimento natural entre os crentes. Qual é o cumprimento natural entre os crentes? Se cabe a nós hoje estarmos sempre nos abraçando, nos beijando, né, cumprimentando com um aperto de mãos, né, desejando a graça, desejando a paz, que nós possamos permanecer assim. Não nos faz mal nenhum, pelo contrário, nos faz bem. É lógico que nos dias que temos vivido não temos podido estar próximos a esse ponto, né? Mas tão logo a vida volte à normalidade, isso também fará parte novamente daquilo que é comum entre nós. Então, primeiro pedido de oração, o apóstolo pede para que ore por ele e pelos que estão com ele.
De forma semelhante, nós também pedimos, orem por nós, não se esqueçam de nós. Segundo pedido, saudai a todos os irmãos com esse beijo santo, o ósculo santo, que é aquilo que é comum, era comum entre o crente da igreja primitiva e que Paulo queria que eles permanecessem assim, ou seja, mantenham aquilo que é comum entre vocês que são cristãos. E o terceiro pedido, agora está no versículo 27, é um pedido um pouco mais solene, que na verdade acaba sendo aqui como se estivesse trazendo eles diante do tribunal de Deus, do tribunal de Cristo, para fazer esse pedido solene. Então ele fala assim: encarrego-vos pelo Senhor, que esta carta seja lida por todos os irmãos. Algumas Bíblias aparece a palavra conjuro-te, né, que conjuro a vocês que leiam essa palavra. Vou achar uma outra versão aqui que fala mais próximo para a gente ter a ideia. E esse verbo conjuro-te, ele tem um peso tremendo no grego, é como se estivesse trazendo diante do tribunal. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Esse mesmo apóstolo, ele traz uma petição muito parecida a Timóteo. Quando ele fala para Timóteo, no capítulo 4 da segunda carta, no versículo 1, ele fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Ou seja, eu trago vocês até ante o tribunal de Cristo, trago vocês até a presença de Deus, de onde vocês não podem escapar e de onde vocês não podem mentir e onde vocês têm que assumir solenemente a responsabilidade de acatar a esse pedido. Então, Paulo, o pedido dele é o seguinte: que esta carta seja lida para com todos os irmãos. Irmãos, Paulo apela para que os tessalonicenses agora estejam então assumindo uma responsabilidade diante de Deus. E que responsabilidade era essa? De fazer com que essa carta chegasse a outros também, de fazer com que essa carta atingisse a outras pessoas também, a outras igrejas, para que eles também soubessem daquilo que era a intenção do apóstolo, mas também aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. E qual era a vontade de Deus para a vida deles? Se você olhar o capítulo 2 dessa mesma carta, na primeira carta de Tessalonicenses, versículo 13, você vê qual é a vontade de Deus. Olha o que diz: outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de Deus, a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda a certeza está operando eficazmente em vós os que credes. Então Paulo está trazendo agora a eles a responsabilidade de transmitir a outros aquilo que eles também estavam vivenciando. E assim nós também, como cristãos em Cristo Jesus, como crentes, também devemos permanecer, chegar diante de Deus sob esse juramento, de também estarmos levando a palavra de Deus a outros, àqueles que têm estado à nossa volta. Levando a palavra de Deus que tem nos transformado, para que outros também sejam transformados por ela. No capítulo 4, no versículo 2, ele fala assim: pois bem sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. Então o apelo do apóstolo não é sobre a sua própria autoridade, mas é sobre a autoridade de Cristo. Ele fala: encarrego-vos pelo Senhor. Então não é por ele, mas é pelo Senhor, que esta carta seja lida por todos os irmãos. E ser lida por todos os irmãos aqui era algo que era natural naquele primeiro momento. Ainda não tínhamos toda a composição do cânon. A Bíblia não estava ainda totalmente fechada. A Escritura Sagrada naquele momento era o Antigo Testamento, que já se tinha, não é? O que já circulava entre eles, mas também aqui nesse momento tudo aquilo que era dito pelos apóstolos de Cristo tinha peso de Escritura Sagrada. Então, com o peso de Escritura Sagrada, agora passa a compor também a vida dos cristãos, que deveriam estar agora orientando uns aos outros com essas mesmas palavras. Então aqui Paulo lhes impõe um compromisso, que é um compromisso solene, que é diante de Deus, mas também é diante de toda a congregação, de que eles devem aprender o conteúdo dessa epístola e devem considerar esse ensino do apóstolo como sendo um ensino importante para a vida deles, mas com o peso de palavra de Deus. Então essa carta
Assim como as cartas também escritas aos Colossenses, ele fala isso lá no capítulo 4, versículo 16, assim como o Apocalipse também 1, versículo 3, deveria ser lida em alta voz, deveria ser lida entre os irmãos, entre todos os irmãos nas congregações daquele tempo. Então o Novo Testamento, antes de chegar para nós escrito, ele foi muito antes de chegar para nós, ele foi lido. Foi lido por muitos irmãos. Ou foi lido por todos aqueles que tiveram acesso a essas palavras, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago e outros mais. Então eles eram lidos mesmo. Para nós hoje nós temos escritos, mas para eles, à medida que essas cartas iam sendo colocadas em circulação, iam chegando. E assim a fé também vai trabalhando na mente de muitos. E o próprio Paulo fala em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir por meio da palavra. E pouco a pouco, então, as igrejas acabaram, então, juntando esses escritos dos apóstolos, os primeiros escritos apostólicos. Pouco a pouco eles começam agora a juntar esses escritos dos apóstolos aos evangelhos e às escrituras, que era o Antigo Testamento, e agora, então, nós começamos a ter, então, a formação desse cânon que mais tarde seria para nós, chegaria para nós da forma que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada. Então, para enfatizar um pouco disso aqui, eu quero só fazer algumas referências com você. Quero ler com você a segunda carta de Pedro, capítulo 2. A segunda carta de Pedro, capítulo 3. Versículos 15 e 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, que fala assim. Vou ler do 15... é o 15 mesmo. 15 e 16. Vou ler do 14 ao 16. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Percebam que aqui o próprio apóstolo Pedro instrui aos seus leitores para que recebam também aqueles escritos de Paulo como sendo escritos também que compõem as escrituras, que fazem parte da vida da igreja primitiva. Então, se eles naquele momento viam isso como sendo essencial para eles, nós também nos tempos de hoje devemos muito mais ver também como essencial para nós a palavra de Deus. Há também um outro texto em 1 Timóteo que eu quero dar com você, 1 Timóteo capítulo 5. Primeira carta escrita por Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículos 18 e 19. Fala assim: pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador, o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 19. Não aceite acusações contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Você fala assim, o que isso tem a ver com a Escritura? Ele citou antes. A Escritura diz. Ele está fazendo menção a escritos lá do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, capítulo 25, onde estão agora, ele está trazendo isso como peso. Então, quando ele repete isso aqui, isso também passa a ter peso de escritura. Passa a compor agora também aquilo que deve ser lido para as igrejas. Embora seja uma carta pastoral, indicada de um pastor, que era Paulo, para Timóteo, que era um outro pastor, ela tem peso de escritura. Tem peso, então, de registro apostólico. Peso de palavra de Deus. Então deveria ser acatada como palavra de Deus. Então nós devemos também fazer isso hoje. Acatar os escritos apostólicos
como palavra de Deus também para nós. Então, o primeiro pedido, Paulo pede oração por ele e pelos que estavam com ele. O segundo pedido, Paulo pede para que os irmãos continuem a se cumprimentando de forma santa, de forma separada por Deus, que era a forma como os crentes deveriam viver mesmo. E o terceiro pedido, Paulo encarrega-lhes ou lhes ordena para que eles então agora leiam esta carta entre todos os irmãos. Ou seja, a igreja precisa tomar conhecimento dessas palavras, a igreja precisa tomar conhecimento de todo esse ensinamento que temos aqui. E o ensinamento aqui é muito claro. Se você olhar, se você se lembrar, toda essa carta aqui, Paulo está falando principalmente para alentar aqueles crentes com relação à volta de Cristo e com relação ao dia do Senhor, o dia da manifestação do Senhor. Sobretudo, como ficaria a situação dos seus mortos. Ele vai dizer então que esses mortos iam ressuscitar primeiro, diante da volta do Senhor, ninguém ia chegar na frente do céu, ninguém ia tomar espaço de ninguém, ia roubar o espaço do outro, todos chegaremos juntos. Então ele está falando para isso. Mas ele começa a sua carta trazendo orações, ação de graça, falando de como ele recebe a notícia de que Timóteo traz para ele. E só lá no capítulo 4 é que ele vai agora começar as suas exortações. Há uma vida de adoração a Deus, uma vida de santidade, uma vida no amor. E depois ele fala da volta de Cristo no capítulo 4, final do capítulo 4 e 5, instruindo também a vigilância. E por último, então, ele começa agora a trazer orientações gerais e chegamos a esse final, onde ele agora está se despedindo. Então, o apóstolo aqui, ele vê tudo isso que ele escreveu como palavra de Deus e que deveria ser lida, comunicada a todos os cristãos naquela época. Para terminar, ele fecha sua carta, como ele faz na maioria de suas cartas, se não me engano, todas as cartas dele, ele fecha com uma bênção. A bênção aqui é o desejo que Deus execute na vida daqueles irmãos o manifestar de sua graça. Então, versículo 28, ele fala assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. A gente tem o hábito de, na bênção apostólica, evocar as três pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Aqui o apóstolo faz bem diferente, ele somente traz a graça. Isso compreende que na graça de Cristo há a atuação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Tá? Ele está aqui não transtornando o que era comum naquela época, não trazendo uma nova moda, mas ele está trazendo aqui a suficiência dessa graça para nós. Se nós estamos em Cristo, a graça dele para nós deve ser suficiente. Então, sem exceção, cada carta de Paulo, acho que é isso, acho que todas as cartas, né, acho que não tem nenhuma que não tenha, terminam com palavras muito parecidas, muito próximas, onde é uma referência ao nosso Senhor Jesus, mas uma referência para que a igreja receba essa graça. Então, em vez de usar um costume secular de valeu, tchau, qualquer coisa, até a próxima, ele simplesmente, ao se despedir, ele encerra a sua carta com uma bênção graciosa e muito parecido com as formas como ele começa. Normalmente ele começa suas cartas falando graça e paz. Olha o versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E muitas de suas cartas ele começa com graça e paz. E agora aqui ele está terminando também, dizendo que a graça esteja com esses irmãos. Então, assim como ele havia iniciado, ele agora está terminando. E a gente aqui não pode também ignorar uma coisa. A vida do crente, do início ao fim, deve ser uma vida na graça de Cristo. A graça de Cristo que nos trouxe a salvação, né, por meio da fé, essa graça deve ser constante em nós. Não deve existir em nós aquele momento em que agora vou sair da graça e vou fazer ou vou acontecer. Não, nós devemos sempre compreender que enquanto cremos em Cristo, enquanto vivemos para Cristo, vivemos pela graça do Senhor. Tem momentos que a gente fala já como um jargão, só a graça de Deus, estou vivendo hoje só pela graça, né? É o tempo inteiro vivemos pela graça. Ai de nós se não fosse essa graça de Cristo. Então, o apóstolo aqui termina desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre todos vós. Esse também é o nosso desejo, essa também é a nossa oração. Tem sido assim, né, normalmente nossos cultos nós terminamos com a bênção apostólica. Às vezes alguns estranham quando eu falo somente a graça de Cristo esteja entre vós, mas
é um modelo também bíblico, né? Então o apóstolo termina assim a sua carta, né, trazendo essas petições aos seus irmãos, aos irmãos da igreja de Tessalônica, lembrando-lhes de que eles devem então agora proclamar essa palavra que eles receberam do apóstolo Paulo como ensinamento e como escritura sagrada, e desejando que a bênção esteja entre eles. Alguns manuscritos mais antigos aparece também uma terminação amém, né, que significa assim seja, tá? Mas isso é somente um fechamento, e nós também desejamos que assim seja. E normalmente quando nós também recebemos a bênção apostólica na igreja, nós falamos também o amém, que é o mesmo que dizer assim seja. Então que Deus possa nos abençoar, que essa meditação, essa finalização possa nos fazer então compreender que Deus sempre cuida de nós por meio da sua palavra. Essa carta aos Tessalonicenses foi um aprendizado para nós, assim como a segunda carta que nós já tivemos também trabalhada na igreja. O irmão Marcelo já pregou também a segunda carta para nós, traz para nós aprendizado. Então nós possamos guardar esse aprendizado, de viver uma vida santa, uma vida que adora ao Senhor, sobretudo aquilo que a carta começa lá no primeiro versículo, que mostra que essa igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha a fé, a esperança e o amor. Nós possamos, nesse momento também de dificuldade, de crise, de isolamento ou de falta de perspectiva, manter a esperança, a fé e o amor, que são as coisas que Deus tem nos dado a viver enquanto aqui estamos. Que Deus assim possa nos abençoar. Queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos que têm estado aí dando nesse momento, poderia estar fazendo qualquer coisa aí, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando vocês grandemente, vocês possam estar sendo alcançados por essa graça de Cristo, e que sobretudo você não cesse também de olhar para Cristo, de olhar para a sua palavra e ver que a nossa esperança está no Senhor. Assim como nós iniciamos no Salmo 124 e dissemos que nossa esperança está no Senhor, então nós também venhamos a nos manter com essa esperança em Cristo. Não dá para acreditar em nenhum ser humano, tá? Não dá para botar a nossa fé naquilo que são promessas humanas, mas o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus possa assim nos abençoar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a sua palavra tem falado para nós. Te louvamos, ó Pai, porque cada irmão, cada irmã que se propôs, ó Deus, a dar um tempinho de atenção, ó Deus, a essa palavra, nós queremos te louvar porque eles com certeza têm sido alcançados pelo Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar na mente, no coração de cada um, possa dar-lhes, ó Deus, a alegria, ó Deus, que porventura esteja faltando, possa restaurar-lhes, ó Deus, a esperança que porventura esteja, Senhor, em baixa, possa reanimar, Senhor, se porventura estejam desanimados, possa, Senhor, dar sobretudo a expectativa de que o Senhor um dia virá, ó Pai, e nos tirará desse mundo, ó Pai, de dor, de tormenta, de luta, de dificuldade, estaremos para sempre contigo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. A nossa esperança está na sua vinda, ó Pai. Ó Deus, e que o Senhor não deixe que nós percamos de vista, ó Pai, esse momento, esse futuro, ó Deus, que para nós parece, ó Deus, muito próximo. Ó Deus, que nossas mentes e corações sejam alimentadas por essa verdade, ó Pai, essa realidade, ó Pai, que nós não devemos nos afastar. Ó Senhor, o Evangelho do Senhor, em sua essência, ele traz também esse momento, ó Pai. O momento, ó Pai, de estarmos desfrutando para sempre daquilo que o Senhor tem preparado para nós, os que cremos em Ti. Ó Deus, que o Senhor fale aos corações daqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que ainda não sabem, ó Deus, o que fazer, aqueles que têm, ó Deus, se voltado as costas para o Senhor, por algum motivo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa lhes trazer de volta a Ti. Trabalha, Deus, no coração desses irmãos e irmãs, dessas pessoas, todos aqueles que, aonde essa palavra chegar, e que assim nós possamos viver, até que o Senhor volte, ó Deus, para nos buscar, possamos viver, ó Pai, de forma santa, justa, Senhor, e Senhor, sobretudo, de forma, ó Pai, irrepreensível, que esse é o chamado do Senhor para cada um de nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Na semana que vem, nós estaremos aqui mais uma vez, pregando a palavra de Deus. Temos uma agora, já encerramos essa carta, né, de Tessalonicenses, a primeira. Provavelmente nós vamos iniciar a segunda carta de Pedro, tá? Talvez não no domingo que vem ainda, que é o domingo de Páscoa, talvez a gente traga alguma reflexão sobre a Páscoa, mas nós vamos iniciar a carta de Pedro daqui a uns dias. Muito obrigado, Deus possa te abençoar, tá?
E para não encerrar sem aquilo que alguém me cobrou, um jovem me cobrou na semana passada, vamos encerrar com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a Igreja do Senhor que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.